E a Samantha Klein tem informações ao vivo de Brasília, reação da Câmara após essa mega operação no Rio de Janeiro. Oi, Samantha, boa noite. Oi, muito boa noite, Débora, Carol, Vera. A mega operação contra o Comando Vermelho, portanto, está repercutindo por aqui alguns projetos na linha da segurança pública já aprovados, mas também em manifestações de autoridades. O presidente da Câmara, Hugo Mota, foi às redes sociais, afirmou que a casa já aprovou cerca de 3 dezenas de propostas relacionadas à área da segurança pública. Também escreveu que acompanha com atenção a operação contra o crime organizado e destacou o que chamou de compromisso com os projetos da área da segurança pública e de combate à violência. Ao responder a um questionamento do deputado Ottoni de Paula sobre votações sem a devida discussão diante dessa crise no Rio de Janeiro, Mota disse que há uma expectativa pelo recebimento de uma proposta do governo federal de combate ao crime organizado. Semana passada foi anunciada pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski, que estará enviando ao Congresso Nacional, a esta casa, o projeto de autoria do governo sobre a questão das facções criminosas. Esse é um projeto muito importante, nós garantimos dar total prioridade ao projeto. O meu receio, deputado Ottoni, é que essa comissão especial ela possa retardar um pouco a análise, então eu vou estudar uma maneira para que a gente possa fazer um amplo debate, ouvindo a todos, mas também com agilidade, porque a situação ela é muito grave. A nossa gestão à frente da presidência da Câmara, Vossa Excelência testemunha, tem priorizado a pauta da segurança. Inclusive, em meio a toda essa repercussão, os deputados acabaram de aprovar 2 projetos ligados à área. Uma dessas propostas reforça os mecanismos de identificação de chamadas e ativação de chips de celulares para prevenir fraudes e golpes, e outro é destinado a bens imóveis de origem ilícita, localizados em favelas, que sejam destinados aí para fins sociais. Ainda nas repercussões por aqui, Débora, a gente teve manifestação também do senador, presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele afirmou que está acompanhando os acontecimentos no Rio com atenção e preocupação. Destacou ainda a aprovação de um projeto que trata da conversão de prisão em flagrante, em prisão preventiva quando houver provas da prática reiterada de crimes. Inclusive, a autoria original desse projeto é do ministro e então, na época, senador Flávio Dino. Essa operação, que resultou em mais de 60 mortos, também foi estopim de uma briga na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O presidente do colegiado, Paulo Bilinski, interrompeu a manifestação do deputado Pastor Henrique, do PSOL, que usava o tempo de liderança para questionar os métodos da polícia nas favelas. A gente tem uma falinha dele também sobre isso. Eu estava usando o meu tempo de liderança, até no momento me solidarizando com as famílias dos policiais mortos, e comecei a desenvolver uma crítica à operação policial que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque eu considero inconsequente, ineficaz e só produz pânico. Como o presidente sempre faz, ele me interrompeu, ele riu, ele me provocou e, diante disso, eu disse que a atitude dele era covarde. Quando eu fiz isso, reagindo à violência dele, então ele cortou o microfone e começou a falar alto. E eu não parei de falar. Também por aqui algumas manifestações em defesa da PEC da segurança pública, que está parada aqui no Congresso Nacional, e também críticas ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que disse que o Rio está sozinho, fez ali uma crítica ao governo federal e disse que em outros momentos onde houve solicitação, não houve autorização do uso das Forças Armadas. Quem criticou, por exemplo, foi o líder do PT, Lindbergh Farias, que também fez aí uma defesa da PEC da segurança e dessa votação. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Aí alguns desdobramentos lá em Brasília. Agora, Vera, a crise da segurança pública, ela não começou hoje, né? Em 2008, nós tivemos a implementação das UPPs, política pública que acabou não dando certo, foi descontinuada.
há exatamente 15 anos, nós tivemos também uma operação no Rio de Janeiro, uma ocupação no Alemão, que prometia livrar a região do tráfico. Ou seja, se for para pensar somente quando a gente tem uma ação, uma situação como a de hoje, a gente não vai conseguir resolver o problema da segurança pública nunca. Exato. Depois, no governo Temer, houve a intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. Depois disso, recentemente, na pandemia, teve uma decisão do ministro Edson Fachin proibindo operações no contexto da pandemia, enquanto durasse ali, que fossem realizadas operações desse tipo de hoje nas comunidades, né, nos complexos e demais comunidades e morros do Rio de Janeiro. Então, é uma constante mudança de cenários, de tentativa e erro, de abordagens para um problema que só se agrava, porque as organizações criminosas se profissionalizam, elas se infiltram em outras áreas da economia, elas ganham territórios, inclusive numa disputa territorial entre elas, entre as milícias. Depois, além das facções que já agiam no Rio de Janeiro, agora a gente tem a presença do PCC também agindo em alguns territórios no Rio de Janeiro. Então, o problema é que vai ganhando camadas de complexidade, essas facções se armando fortemente, a ponto de o governador do estado fazer uma confissão pública de que o aparato de que ele dispõe não é suficiente para fazer frente ao do crime. Mesmo nessa abordagem mais, digamos, clássica, que é a abordagem meramente ostensiva, sem ser acompanhada de outras e necessárias intervenções em outras áreas sociais, educação e, principalmente, na questão da inteligência e da coordenação de esforços, que são também vetores que estão ausentes dessas últimas abordagens. Então, você tem operações como a de hoje, de alta letalidade, em que você pode até ter uma efetividade em causar um dano momentâneo a uma organização, mas que forçosamente leva a uma reação mais ou menos na mesma moeda, na base do olho por olho, dente por dente, na qual quem é penalizado é a população das comunidades que vivem sob o jugo do crime e a população do restante da cidade, que também é feita refém na hora da vingança e da retaliação. Então, muito complexa essa operação. Um projeto como o projeto de lei antifacções viria a dar uma racionalidade para esse enfrentamento, para além também daquela discussão mais clássica dos estudiosos e dos defensores de direitos humanos, de que só uma abordagem social é que resolve. Não, no caso do Rio de Janeiro, em que um grande percentual da população vive sob domínio territorial e domínio psicológico, físico e econômico do crime organizado, é preciso também uma abordagem ostensiva, mas ela precisa ser coordenada e precisa ser seguida de um grande esforço de inteligência para desmantelar financeiramente, economicamente esses grupos, e só assim isso vai ser permanente, vai ser duradouro.